Meus queridos irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, estamos aqui uma vez mais para comentarmos a lição de número 10, lição da classe dos jovens, lição de número 10, que tem como título João Batista, prepare o caminho do Senhor. João Batista, prepare o caminho do Senhor. O título geral da lição é os bons e os maus exemplos, né? Então o canal Rascunho DBD tem, por mais de um ano já, nós estamos procurando ajudar os nossos professores, dando subsídio para a leição da Escola Bíblica Dominical, onde também sou superintendente de escola, entendeu? Aliás, estou superintendente de escola dominical e é uma escola que eu também nunca faltei desde quando me converti, exceto quando eu estou viajando a serviço da pregação do Evangelho, quando eu estou fora do meu reduto. Na verdade, é a mesma coisa, seja no norte, nordeste, no sul, no leste, oeste, onde eu estiver, e se eu não estiver naquele domingo pela manhã imbuído em outra coisa, eu estou sempre na escola dominical. Geralmente, no meu reduto, como sou superintendente, e sendo superintendente ou não, eu estou na escola bíblica dominical. 70% do que eu aprendi até hoje, eu aprendi na escola bíblica dominical. Gosto, tenho apreço e busco melhorias o tempo todo, certo? Sempre, né? Gosto de estar envolvido, gosto de estar aprendendo, gosto de estar sempre lidando com a escola bíblica dominical. Não sou freelance, quem me conhece já sabe, sou aluno assíduo, quando aluno, superintendente, enfim. Na verdade, sou eterno aprendiz e como eterno aprendiz estou aprendendo sempre, não é? Deus abençoe a todos, espero poder ajudar você. Vamos partir para a nossa aula, não é? Nós temos na nossa lição, como sempre, dividido em tópicos, né? E o primeiro tópico da nossa lição vai nos trazer a informação sobre João Batista, informando que o nascimento dele foi um nascimento sobrenatural, não é? Que era a resposta de oração, será um grande dia do Senhor, enfim. Depois, o segundo tópico fala de um ministério sobrenatural, nascimento sobrenatural, ministério sobrenatural, e o terceiro tópico vai nos falar sobre da fidelidade de João, certo? Enfim, mas antes de adentrarmos na lição propriamente dita, como é já tradição, como é já comum, já de costume do canal Rascunho da EVD, vamos trazer aqui algumas curiosidades desta lição e desses personagens, informando que João Batista, entendeu? É um dos personagens, mas houve outros personagens com esse nome, usando o nome João Batista, que tinha o nome de João, aliás, que tinha o nome de João, certo? Então, quantos João há na Bíblia? Quantos João há na Bíblia? Não é? A questão de João, o nome de João, vai aparecer na Bíblia pelo menos 5 vezes no Novo Testamento. 5 vezes. Não é? E nós queremos trazer a luz, meus irmãos, aqui e apresentar os textos, como também é nosso hábito. Nós não jogamos conversa fora, trazemos sempre os textos, apresentando as verdades da bíblica que está exposta aí, não é? Então, vamos lá. Nós vamos encontrar João, falando de João, em Mateus capítulo 10, versículo 2 a 4, e também nós vamos encontrar em João capítulo 13, versículo de número 23, né? Esse João
a Bíblia diz que Jesus o amava. Não é? Em Mateus está escrito que era João o apóstolo, não é? João o apóstolo, conforme lido aqui, vou abrir a Bíblia aqui, João o apóstolo, ele está escrito em Mateus, capítulo de número 10, verso 2 e 4, Mateus, capítulo 10, verso 2 ao verso 4, não é? Está escrito assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão quer dizer aquele que ouve, não é? Que tem por sobrenome Pedro, que tem como significado rocha ou rochedo, não é? E André, que quer dizer corajoso, seu irmão Tiago, que quer dizer suplantador, filho de Zebedeu, e João. Jeová é doador grandioso ou gracioso. Então, a palavra João quer dizer Jeová é doador gracioso, ou Deus é gracioso, não é? Então, especificamente no versículo 3, no versículo 2 do capítulo 10, vai citar João, o apóstolo, não é? Porque Mateus capítulo 10 vai tratar dos seus primeiros versículos, vai tratar da escolha dos apóstolos, do Senhor, né? Então, esse é o primeiro João citado na Bíblia. Depois nós vamos ver, esse é o primeiro, é um dos João, não quero aqui colocar em escadinha, mas é um dos Joãos citado na Bíblia, não é? Esse João, ele era um companheiro de Pedro e Tiago. Nós vamos encontrar informações na Bíblia que eles eram conhecidos, até porque pertenciam do mesmo ministério, né? Eles eram pescadores, né? E eles se conheciam, companheiro de ministério não, profissão. Lucas capítulo 5, verso 10 vai apontar essa informação. João e Pedro, eles estavam no barco aí quando Jesus chamou para o ministério, né? Mateus capítulo 4, verso 18 a 22, e em Marcos capítulo 16, verso 1, e Mateus 27, verso de número 56, vai dizer que esse João aqui era filho de Salomé, né? Que depois Jesus os apelidou de filho apelidou de Boanerges, ou seja, filho do trovão, né? E Jesus que trouxe esses nomes a eles. O segundo João é o João ou Jonas. Eu vou deixar para falar de João Batista, depois é o que nós vamos adentrar na lição, ok? Esse João, o segundo João aqui que eu quero citar, é o João ou Jonas, pai de Pedro e André, que está escrito em João capítulo 1, verso 42, né? Você vai encontrar que ele é filho de João ou Jonas, era conhecido assim, certo? Depois nós vamos encontrar um outro João que era parente do sumo sacerdote Anás. Atos capítulo 4, verso de número 46, não é? Depois vamos encontrar também o João Marcos. João Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o primeiro evangelho, não é? De Jesus Cristo. É taxado pelos historicistas do Novo Testamento, os estudiosos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o evangelho de Jesus que Marcos escreveu. João era um nome hebraico, que quer dizer Deus é corajoso, o Deus é gracioso, conforme eu já disse lá em cima, não é? E já Marcos é um nome romano, que quer dizer grande martelo, entendeu? Então pega essas informações aí. Onde vai ver isso? Em Atos capítulo 12, versículo número 6 ao versículo 12. Atos capítulo 12, versículo 6 e o versículo 12. Agora vamos para João Batista. Segundo a história, diz que João Batista nasceu 3 meses antes de Jesus. Ele era filho de Zacarias,
e de Isabel, né? Zacarias era sacerdote, e essas informações nós vamos encontrar em Mateus capítulo 3, no seu versículo 1 até o versículo 3, também Marcos capítulo 1, versículo de número 2 a 4, e Lucas capítulo 3, versículo de número 3 a 6, certo? Então vamos falar de João o Batista. Ainda vamos trazer mais informações aqui sobre essa personagem importante, e que Jesus fez referência positiva, obviamente, desse personagem muito importante. Né? Então, como está aqui para a gente definir, o nascimento de João se deu e como se deu de forma de forma miraculosa ou sobrenatural, né? O nascimento de João, nós vamos encontrar aqui na lição assim, ó o texto. A história de João Batista começa com o encontro de Zacarias, sacerdote de Deus, com o anjo Gabriel. E o anjo aparece em um momento em que Zacarias oferecia incenso no santuário. O anjo começa sua mensagem dizendo ao sacerdote que ele não deveria ter medo. A tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Lucas capítulo 1, verso 13. O sacerdote vai trazer, ele não deveria ter medo, tal coisa. Aí o anjo declara assim: sua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, né? Dará à luz a um filho. Então o sacerdote era um ancião e sem filhos, pedia em oração para ser pai. Deus enviou um anjo e trouxe essa informação a Zacarias, né? Vamos ver também quando o anjo afirma que a oração foi ouvida, aí surgiu um problema, e através de ficar contente ao invés dele ficar contente com a informação, com a novidade, Zacarias duvidou da notícia, não é? A incredulidade, né? Vamos dizer assim, que se deixou de crer, é incrédulo, né? Que é o oposto daquele que crê. Então, Zacarias duvidou da notícia, e o preço de sua momentânea incredulidade foi o silêncio, que só voltou a falar depois que o menino nasceu. Ele ficou mudo. Deus tirou a voz dele, não é? Se não foi Deus, quem foi então? Então, são informações importantes, né? Será que diante do Senhor, uma segunda característica de Gabriel menciona cerca de João, que era, em vez de, era que ele seria grande diante do Senhor? A grandeza de João estava na sua simplicidade e na autoridade que falava nas suas mensagens. João era pregador, um pregador judeu, e a mensagem dele era arrependei-vos, arrependei-vos, né? Ele era cheio do Espírito Santo, está escrito. Então, no segundo tópico, o texto vai nos informar que ele teve um ministério sobrenatural, né? Porque o lugar do cenário dele pregar era no deserto, onde não tinha aplauso, né? Onde ele exerceu o seu ministério, e a Bíblia é muito enfática em dizer. Então, quem foi exatamente João Batista, não é? Como temos essas informações e os textos que vamos apresentar aqui? Qual a certeza dessas alusões, né? Mas nós vamos trazer aqui os textos bíblicos. Então, teve um nascimento sobrenatural, um ministério sobrenatural, e era fiel, né? Continuou fiel. Então, João Batista foi um profeta, conforme eu já disse, né? Que anunciou a vinda do Messias, e por isso ele era chamado de arautos do Messias. João nasceu aproximadamente, conforme eu já trouxe aí, bem próximo de Jesus, né? E ele era filho de um casal de idosos. Os seus pais já eram idosos, não é? E era, conforme eu já disse, Zacarias e Isabel, né? Como se deu o anúncio? Então, o anúncio do nascimento dele foi de uma forma miraculosa ou de forma
que a Bíblia diz que foi sobrenatural. Então ele possui até alguma semelhança com o nascimento de Jesus, né? Os pais de João eram judeus, né? Piedosos e temente a Deus, e que aguardava aí a vinda do Messias. Então, eles não tinham filho, porque Isabel era estéril. Note que para Deus não tem dificuldade. Quando Deus quer fazer, ele faz e ponto, né? Então ele era estéril, e num determinado dia, quando Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais, a Bíblia diz que ele estava queimando incenso, ele recebeu a visita do anjo. Note que ele estava no seu ofício, né? Fazendo o seu ofício. Deus trabalha no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Deus não erra. Ponto. Deus não erra. Então o anjo lhe anunciou o nascimento de um filho e indicou aí o nome que ele deveria ser chamado. O próprio anjo disse que ele seria chamado de João. Lucas capítulo de número 1, versículo 13. Então o anjo disse que João Batista seria repleto do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Lucas capítulo 1, versículo 15. Então diante dessas informações bíblicas que está exposta na nossa lição, né, Zacarias ficou amedrontado com tudo isso. Depois que o anjo anunciou a ele essas informações, a resposta foi a incredulidade. Capítulo 1, verso 18. Então acompanhe Lucas, vai trazer essas informações. Conforme eu já disse, Mateus, Marcos e Lucas vai trazer as informações do nascimento de Jesus. Inclusive é muito comum nas nossas igrejas, quando vai apresentar uma criança, após nascida, obviamente, lê-se Lucas capítulo 2, versículo 22 a seguir, né? Para a crítica, nós vamos encontrar algumas nuances aí, mas a Bíblia diz, está dito, ok? Então assim Zacarias foi sentenciado, ficou em silêncio, isto é, mudo, até que o menino nascesse, né? Provavelmente essa condição de Zacarias consistia não apenas na mudez, ou seja, de ficar mudo, mas também de surdez, uma vez que Lucas capítulo 1, versículo 62, vai nos dar uma informação muito parecida, ou seja, então por inferência podemos, deixa eu ler o texto aqui, Lucas capítulo de número 1, verso de número 16 ou 62. Lucas capítulo 1, 62. Deixa eu abrir a Bíblia aqui já para apresentar com mais contundência. A Bíblia falando, está falado. O versículo 62 diz assim, do capítulo 1 de Lucas: E falava por meio de acenos com seu pai, perguntando-lhe como queria que ele chamasse, né? Então, por meio de aceno, isso quer dizer que ele não ouvia, não é? Ele não ouvia, conforme esse texto aí. Então, além de tudo isso, Maria recebeu a visita de Gabriel, que comunicou também o nascimento de Jesus. Note que é muito parecido, não é? E assim sucessivamente. No tempo oportuno, no tempo predito, a Bíblia diz que Isabel deu à luz a João Batista. Na cerimônia de escolha do nome, Zacarias, seu pai, recuperou a voz. Entendeu? Então, as pessoas estavam chamando o menino de Zacarias, né? Mas o nome que deveria ser dado era João, e não Zacarias. Então, de forma sobrenatural, João e Isabel, porque quem recebeu a informação foi Zacarias. Ele ficou mudo, não conseguiu passar as informações. Mas no dia do seu nascimento, Deus, mais uma vez, de que Deus não erra nas suas escolhas, e como faz, Deus não trabalha errado. Então, ele redobrou a consciência, ou seja, recuperou a voz, e aí informou, entendeu? E que o nome do menino seria ser chamado de João, que ele perdeu a voz, mas não perdeu o juízo, ou seja, não perdeu não se esqueceu, não perdeu a mente, não é? Então, antes de que fosse confirmado, aí está escrito que todos esses acontecimentos que trouxesse aí grande temor ao povo, né?
o ministério de João Batista, que foi um ministério sobrenatural, conforme Lucas 1, versículo 8. Ele cresceu no deserto da Judéia, né? Nesse período de aproximadamente 26 anos depois de Cristo. Ele recebeu um chamado, né? Segundo a tradição, João morreu com 32 anos de idade, né? Ele recebeu o chamado para exercer o seu ministério profético, no capítulo 3, versículo 2. E nós vamos encontrar algumas informações, alguns estudiosos vão sugerir aí que João Batista, ele, durante os seus dois anos de formação, aliás, ele teve contato com os essênios, né? Os essênios são informações, nós temos informações muito importantes, aqui tem alguns livros, deixa eu pegar aqui, o que aprendemos com os essênios, né? Tem um material aqui só para questão de referendar, aqui, ó, certo? Porque podemos aprender, o que podemos aprender com os essênios. Importante esse material, certo? E a gente vai prescutando, vai lendo, vai buscando e achando as informações, né? Então, diz que durante o ano de formação, e isso é praticamente, é uma verdade, né? Não está exposto na Bíblia lá, mas na historicidade a gente encontra as bases, sim, que ele teve contato com os essênios. Os essênios formavam um grupo separatista judaico que observava a lei em rigor, ou seja, com rigor. Aquela mesma coisa como que fosse no Antigo Testamento, não é? Então eles trabalhavam assim. Era um grupo que geralmente, em comunidades reclusas, no deserto, que como os assentamentos descobertos lá de Qumran. Esse material traz essas informações, né? Esse livro que eu acabei de apresentar para vocês aqui, entendeu? Então, como dentro dessas verdades expostas na revista aqui, de que o milagre foi natural, eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, foi informações que ele passou para o povo, que ele estava falando de Jesus, porque ele era precursor de Jesus, né? Então, João Batista iniciou seu ministério profético. Não se ouve falar de cura no ministério de João. Se ouve falar do ministério profético. E Jesus fez referência que homem nascido de mulher não houve igual João, não é? E também o ministério profético só ia até João Batista, certo? Aí a pergunta sempre em nosso meio: professor, e não existe mais profecia? Assim, o dom é volátil e existe, mas esse ministério, essa ostentação de profeta, biblicamente não existe mais, certo? Assim como levitas e outros ministérios no Antigo Testamento não existe mais. Por exemplo, os levitas tinham que ser da tribo de Levi, tinha que ter suas incumbências no templo. Não se ouve falar na Nova Aliança ou no Novo Testamento informações sobre esse grupo de pessoas, né, que trabalhavam assim. Então, seguindo toda a orientação bíblica, nós temos por base a Bíblia e também a historicidade. Quando os historicistas traz algumas informações embasadas com a Bíblia, eles fazem questão de expor a palavra, de colocá-la ali. Caso não tenha, nós não temos nem como argumentar, nem como achismo, se ouve falar muito, né? E também chamamos de axiologias, né? Se ouve muito, mas veracidade nós temos muito pouco, né? Nós temos o que a Bíblia diz, está dito, é como eu sempre falo aqui no nosso canal, ok? Falo nosso porque é meu, é seu, é de todos nós, né? Para propagar a palavra, enfim, inclusive vou deixar na descrição do vídeo, não é? As informações preliminares que eu coloquei aqui dos 5 João que eu citei, dos 4, né? Nós estamos falando de João Batista, não é?
os quatro João, a não ser João Batista. Eu vou colocar tudo na descrição aí, com os textos que eu citei aqui, né? Então, João e o batismo de Jesus, como foi isso? Como se deu isso, né? Então, a Bíblia retrata que Jesus foi quem pediu para ser batizado. João Batista até esboçou aí uma relutância. Não, eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim, não é? E a Bíblia diz que nessa ocasião do batismo de Jesus, João Batista reconheceu claramente que ele que estava sendo anunciado em sua pregação. Ele vinha anunciando, não é? E depois ele reconhece ali que ele estava pregando, é aquele que ele estava pregando, que viria é aquele que estava ali. Mateus capítulo 3, versículo 13 até o versículo 15, né, nos dá essa informação. Então foi nesse momento em que, de forma sobrenatural, o Espírito desceu sobre Jesus, não é? E como forma de uma ponte, dizer: tu és o meu filho amado, não é? Dizendo a quem eu me comprazo, ou a quem eu tenho prazer, em quem eu tenho me comprazido. Depende da tradução da Bíblia que você está usando aí, ok? Que você vai usar. Marcos capítulo 1, versículo de número 9, versículo de número 10, aliás, Marcos capítulo 1, versículo 10 e 11. Como era João? Os evangélicos não fornecem muita informação, muitas informações pessoais dele, não. Mas o que fala é dito que ele era uma pessoa de personalidade vigorosa, personalidade forte, né? Porque quando você pergunta: ei João, tá pregando o quê? Ele: arrependei-vos, raça de víbora e tal. Não era só por essa frase. Algumas coisas que vamos ver dentro da sua própria mensagem que era proclamar. Então João se vestia de uma forma bastante simples. Ele usava veste feita de pelo de camelo, né? Usava um cinto de couro ao redor dos seus lombos, Mateus capítulo 3, versículo 4. Então o próprio Jesus fez menção de que João, de fato, Jesus fez menção disso, ao fato de que João não usava vestes finas. João não usava veste de gala, não. As vestes de João eram vestes simples. Jesus fez referência sobre isso. Isso está escrito em Mateus capítulo 11, verso de número 8. Então João tinha aí as restrições semelhantes as suas restrições eram semelhantes aos nazireus, né? Como a proibição de tocar em bebida forte. Então, vários historicistas dentro dessa área vai entender que João tinha um tipo de nazireado vitalício, mas isso são os estudiosos que diz, né? Então, ou seja, ele não era nazireu, era apenas um período de voto. Então, durante a vida toda, assim como Sansão deveria ter sido aí, alimentado, assim como Sansão ele deveria ter sido muito parecido com aquelas práticas, né? E assim vai. Então, como a Bíblia vai citar também sobre a alimentação dele, diz que ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, alimentos que pode ser encontrado no deserto, que não podemos entender que esses dois tipos de alimento consistiam em toda a dieta do profeta, mas que reflete assim, evidencia o seu modo de vida simples, não é? Que ele vivia. Então, quando estamos estudando sobre esses personagens, nós vamos encontrar várias informações preliminares, né? E isto é muito bom, porque embasa o nosso estudo, a nossa fala, enfim. Eu sempre incentivo que estudem, né? Então, João Batista era Elias? As perguntas sempre eram pertinentes. É verdade que João Batista não era Elias. Ele próprio esclarece enfaticamente em João capítulo 1, verso 21. Não é? Então, podemos observar toda a veracidade desses textos, não é? Desse texto bíblico, dos batismos e água e tal. Eu dou aula em alguns grupos, e um dia desse eu falei sobre batismo. Foi 10 aulas sobre a história dos batismos, né? Então, de forma que, de uma figura
que pode ser identificado aí como sendo o próprio Jesus, assim como fez em Mateus capítulo 11, versículo 13, versículo 14, versículo Mateus capítulo 17, verso 12, Marcos capítulo 9 e o versículo 12 e 13. Então, isso significa o ministério profético de João e suas ações foram semelhantes ao ministério do profeta Elias, né? Depois vem, conforme eu citei também lá atrás, sobre o ministério, sobre a morte, aliás, de João Batista, né? Em dado momento parece que João levantou suspeita a Herodes e Antipas e tal, um tipo de movimento popular que poderia ter consequências imprevisíveis sobretudo nas políticas, né? E esse negócio político é complicado. Então, além disso, Herodes, a esposa de Herodes, ficou particularmente aborrecida com João, de ter anunciado a ilegalidade do seu casamento com Herodes, enfim, é o que está escrito. Então, por esse motivo, ele acabou sendo aprisionado lá na fortaleza de Herodes, que ficava na região, hoje fica na região da Transjordânia, né? Então, Herodes não estava disposto a matar João. Mais um determinado dia, Herodes Antipas acabou fazendo um juramento à filha de Herodes e foi obrigada a entregar a cabeça de João Batista lá nos idos de 27, entre 27 e 29, nos anos 27 e 29 depois de Cristo. Ele foi decapitado, entendeu? Que Deus abençoe a todos, espero que eu possa ter ajudado você e que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Um abraço, canal Rascunho DBD. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Um abraço e até a próxima aula. Em nome de Jesus.